Boa noite para todo mundo. Seguinte, hoje o papo é sobre o método FIRE. Quem aí já ouviu falar desse método? Porque nesse método você vai aprender a se aposentar antecipadamente. Então, o que você tem que fazer para se aposentar antecipadamente? Inclusive, até ter planilha, hein? Para vocês que gostam de uma planilha, para vocês já calcularem quanto que vocês precisam juntar para conseguir se aposentar com tranquilidade. Então, a gente tem que começar a pensar nisso a partir de agora. Eu vou apresentar o Daniel, mas enquanto a galera está chegando, deixa eu já explicar o caso do meu pai. Meu pai juntou dinheiro por muito tempo, pagou uma previdência privada, só que ele nunca parou para pensar, para calcular quanto que ele precisaria ter de renda todos os meses para custear, né, para pagar ali o custo de vida dele. Ele foi pagando a previdência privada. Aí, quando chegou o momento, né, do dinheiro estar disponível, ele falou: minha filha, quanto que isso aqui dá por mês para mim? Eu falei: pai, isso aqui foi o dinheiro que você juntou. Eu tenho aposentadoria, né, normal, e juntei essa previdência. Falei assim: nossa, vai dar uns R$600 a 1.000 no máximo para você. Aí ele olhou para minha cara. Gente, é triste, tá, Daniel? Ele olhou para minha cara, né, com aquela cara de tristeza. Eu falei: mas pai, era para você pelo menos ter pensado no seu custo de vida, no quanto que você precisava juntar. Então, não quero que vocês passem por isso. Quem está chegando agora aqui nessa nossa live, o Daniel vai se apresentar. Deixa o like para a gente. Daniel, a live é sua. Explica para a gente esse método FIRE. Obrigado, Mirna. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre FIRE, mas esse nome, ele é um nome que vem do inglês, né? É um nome que as pessoas às vezes tendem a ter uma certa dificuldade de compreender. Que significa basicamente Financial Independence Retirement Early. Mas trazendo em miúdos para o português, que é o que interessa para a gente nessa live, é a independência financeira com uma aposentadoria antecipada. Isso teve uma origem, Mirna, lá nos Estados Unidos, a partir de uma publicação de uma autora chamada Vicki Robin, que lançou um livro, Your Money, Your Life, Seu Dinheiro, Sua Vida. E no momento que isso foi lançado, lá em 1992, poucas pessoas deram muita atenção para isso, né? Falaram assim: essa mulher está viajando, isso não faz muito sentido. Mas veio uma geração, depois dos anos 2000, os chamados millennials, que eles passaram a levar isso muito a sério, que é a ideia de que você pode sim conseguir ter como se fosse uma aposentadoria ou um valor que custeie todas as suas despesas antes mesmo de passar dos 40 anos, que é o que todos os americanos na época estavam acostumados. E esse movimento ele foi se espalhando por todo o mundo até ter chegado em mim, e daqui a pouco eu vou contar um pouco a minha história para vocês. Ô, Daniel, a ideia desse movimento é que as pessoas se aposentem até os 40 anos? Legal. Não necessariamente até os 40 anos, mas como o nome diz, é aposentadoria antecipada. Aquela ideia de só se aposentar quando você estiver já com 60 anos, 70 anos, já cansado, sem ter aproveitado o máximo que você poderia aproveitar da sua vida, isso fica por terra no FIRE. Então, o que acontece? As pessoas, geralmente, elas começam desde pequenos ou jovens a planejar as suas futuras aposentadorias e, principalmente, quanto eles precisam acumular durante a sua vida produtiva para conseguir aposentar naquela data, naquele prazo, naquela idade que eles já estão planejando. E, gente, o Daniel falou que também vai deixar uma planilha para vocês, hein? Então, cadê o like? Cadê o like? Seguinte, para quem não conhece o Daniel tem um canal aqui no YouTube, se chama Meu Dinheiro Ativo. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês se inscreverem no canal do Daniel. Mas calma, fiquem na live, depois vocês vão para lá, depois vocês se inscrevam. Daniel, e me conta essa sua história, como é que ocorreu? Legal. Eu muito novo, Mina, já com 20 anos, eu terminei a faculdade e eu fui empossado num cargo público, num concurso que eu havia sido aprovado, já com um salário bem acima da média da maioria da população. Isso, para a maioria das pessoas, seria assim, a maravilha, né? Estou feliz da vida, estou satisfeito, estou suficiente, posso morrer em paz, estou com um salário legal. Mas, na verdade, isso começou a criar em mim um outro problema, que eu vi que eu estava só trocando o meu tempo ali por um dinheiro e, de certa forma, eu me senti um pouco aprisionado, batendo ali ponto 4 vezes ao dia. Então, isso me deixou um pouco incomodado, a ponto de eu buscar formas de que eu pudesse
alcançar uma certa independência que me permitisse não mais viver aquela vida que eu estava considerando um pouco aprisionado. Tá? E aí foi quando eu fui atrás de estudar mais da FIRE, buscar mais entender a aposentadoria antecipada, e eu encontrei justamente todo esse movimento na internet, né, que englobou tanto os millennials, existem vários sites, o principal deles encabeçado ali pelo Mr. Money Mustache, que é um americano que se destacou muito por ter sido um dos primeiros a conseguir alcançar essa independência financeira antes dos 40 anos. E no Brasil também surgiu um site que é bastante conhecido pela comunidade FIRE, que é o Aposente aos 40. Então, realmente, isso despertou interesse de que eu conseguisse também construir essa independência financeira, já começando ali aos 20 anos, quando eu entrei ali naquele trabalho. Eu quero saber uma coisa, hein? Vocês que estão acompanhando a live, quem aí quer viver de renda, hein? Coloca nos comentários para mim. Quem quer viver de renda? Porque, Daniel, eu queria que você explicasse para a gente quais são os pilares do FIRE. Legal. Isso é muito importante, realmente. Quando a gente fala de FIRE, as pessoas tendem a meio que devagar, né? Independência financeira, eu posso investir em qualquer coisa, quais são... Mas, basicamente, Nina, a gente tem duas etapas que a gente tem que levar em consideração, a gente não pode desconsiderar. A primeira etapa é a etapa de acumulação, tá? E essa etapa de acumulação é justamente aquela etapa em que você faz o máximo de dinheiro possível, principalmente se você quer se aposentar bem cedo, e não há nenhum limite, você pode se aposentar com 35 anos, com 40, com 45, você que define o plano. Mas você tem que focar nesse primeiro momento em acumular o valor necessário para que você consiga viver da FIRE, viver da independência financeira ali a partir daquela idade. E existem várias formas de você calcular isso. A planilha que eu estou deixando aqui para o pessoal vai ajudar bastante, mas essa etapa é uma etapa que, basicamente, a gente tem que se dedicar mais ao trabalho. Não existe como ganhar dinheiro, né? Não existe milagre. O pessoal, às vezes, quer se dedicar a ganhar dinheiro com investimento, não tem problema nenhum nisso, mas o principal, realmente, é você ter múltiplas fontes de renda que te consigam gerar o maior valor possível para você conseguir acumular e, logicamente, com esse valor você também pode lançar mão de uma estratégia de frugalidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como funciona isso. Ô, Daniel, só uma coisa. Você está falando dos pilares, né, do método FIRE. Quem chegou agora, a gente está explicando, o Daniel vai explicar mais para vocês sobre como funciona, mas, basicamente, eu lembro até você me falando um pouco sobre isso, que os nossos pais, eles queriam, né, trabalhar em uma empresa e ficar lá o resto da vida, né? Isso era muito comum. Só que a nossa geração é completamente diferente. E como vocês falaram, né, vocês querem viver de renda, isso é maravilhoso. E é importante ter clareza, né? Porque o Daniel vai falar um pouco dos cálculos, né, de como deve ser feito para vocês projetarem essa aposentadoria antecipada. Mas antes, pessoal, eu quero saber com quantos anos vocês gostariam de estar vivendo de renda, estarem aposentados, né? Pendurando as chuteiras, as botinas de vocês. Com quantos anos? Coloca para mim aqui no chat, que eu quero saber com quantos anos. E lembra, né? O Daniel tem um canal no YouTube. E quando aqui, né, terminar o nosso bate-papo, você se inscreva no canal dele. O link está aqui na descrição do vídeo. Isso aí. E aí, Mina, eu falei apenas da primeira etapa, né, que é a etapa de acumulação. Existe a segunda etapa, que é o que nós chamamos de etapa de fruição. Essa etapa, ela inicia geralmente quando você chega nessa idade aí que o pessoal está escrevendo no chat. Quando chegar nessa idade, a ideia é que todo mundo já tenha conseguido acumular esse valor, né, que já foi calculado previamente, já foi feito um plano para chegar até ele, e, logicamente, os investimentos tem um papel muito importante para a gente conseguir alcançar esse valor acumulado. A gente não vai só ficar juntando dinheiro e largando ele na poupança. Vocês vão acompanhar aqui o canal da Mirna, vão acompanhar o meu canal também e vão aprender a multiplicar isso para chegar nesse valor acumulado, tá, pessoal? Ótimo, isso é importantíssimo. Então, são duas fases, né? Que você falou. Acumulação e depois seria o usufruto. Falando em um nome mais comum. Mais fácil, né?